Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago o livro Os Usurpadores, como as empresas transnacionais tomam o poder. Portanto, os usurpadores, como as empresas transnacionais tomam o poder. Um livro escrito recentemente por Suzanne Jorge, que é uma ativista franco-americana e que se opõe aos movimentos globalistas, ao globalismo, à ideologia globalista, neoliberal, e que faz aqui um trabalho fantástico, nos trazendo, portanto, várias situações, várias descrições de situações em que esta autora nos mostra de facto o poder que as chamadas ETN, que eu já vou explicar o que é, portanto, têm um poder, de facto, um poder gigantesco no mundo, em todas as nações do mundo, e nós vamos ver, de facto, este livro, que é um livro que está aí à venda e que eu aconselho todos os meus amigos como recomendação aqui no meu canal, para nós compreendermos melhor o fenómeno do globalismo. Antes, devo de rapidamente, mais uma vez, fazer a distinção entre o processo de globalização e a ideologia globalista. Como eu já tenho vindo a dizer, o processo de globalização é um processo benéfico em relação, portanto, a todas as nações. Portanto, é uma cooperação, troca de livre mercado entre as nações. Portanto, é a troca de comércio, digamos assim, entre as nações. É um processo, a globalização, que já vem desde o século XVI, desde praticamente os descobrimentos, e até antes havia civilizações que já trocavam mercadoria umas com as outras, e isto é um processo benéfico, um processo que faz, de facto, a nível de comércio, avançar as nações. Agora, a ideologia globalista, que nós não vamos confundir com globalização, a ideologia globalista, antes pelo contrário, é uma ideologia, uma ideia de que as nações não podem existir, as fronteiras devem ser abolidas e deve existir apenas um poder que comanda todas as regiões do mundo, digamos assim, todos os continentes, obedecem a um centro de comando absoluto que detém praticamente todo o poder e que visa acabar com qualquer cultura, qualquer religião, qualquer nação, não é? Qualquer soberania nacional, visa, portanto, acabar com qualquer tipo de fronteira, fazer uma unificação mundial, não é? Mundial em todos os aspectos, nas próprias línguas, não é? E também a nível económico, fazendo, portanto, criando apenas uma moeda única, não é? Ao sistema de pagamento, digamos assim, único mundial. É isto a ideologia globalista. Não confundir com globalização. Esta autora, e porquê que eu fiz essa introdução? Esta autora nos explica que as empresas transnacionais, que é aquilo que na página 12 a autora nos chama, não é? Nos explica, que são as ETNs, empresas transnacionais. O que é que essas empresas fazem? Portanto, são as empresas que detêm o maior poder económico no mundo e o objetivo delas é passar por cima das soberanias das nações, passar por cima das fronteiras, passar por cima das constituições das nações. E com isso, a autora, mais para a frente no livro, nos vai explicar a importância dos tratados transatlânticos e internacionais, que nós já vamos ver o poder, portanto, desses tratados. A autora, na página 13, portanto, vamos ler algumas passagens, nos fala de o poder de Davos. Davos, ou seja, o Fórum Económico Mundial. E a autora, podemos ler na página 13. Desde a ofensiva das políticas neoliberais, nos primeiros anos da década de 80, que ganhou força no fim da Guerra Fria, em 91, quando a União Soviética desapareceu, o número de empresas transnacionais, ETNs, disparou. A globalização deu asas a empresas gigantescas e ajudou a criar as suas próprias meta-organizações
que se ocuparam de áreas específicas a nível mundial, como o comércio e o ambiente. Outras ramificações são simultaneamente meta, acima ou além de. Quando nós falamos em meta, é por cima, além. Que é a palavra grega mega, grande ou poderosa, tal como o Fórum Económico Mundial, FEM, mais conhecido pela estância de esqui suíça, onde se reúne todos os anos, desde 1971, que foi fundado Davos, portanto, as maiores empresas do mundo. A ambição crescente da constelação de organizações de Davos é bem simples de definir. Governar o mundo. Página 13. A autora começa já a nos dizer, portanto, a importância do Fórum Económico Mundial. Depois podemos ler uma definição daquilo que a autora nos explica como hiperliberalismo ou neoliberalismo desenfreado. O poder das ETNs, portanto, empresas transnacionais, baseia-se na ideologia mais ou menos explícita conhecida por neoliberalismo, que é profundamente ilegítima e não democrática. Portanto, aqui a autora depois vai desenvolver, não é? Não tenho aqui espaço para mais, vai desenvolver, portanto, toda a estrutura da ideologia neoliberal, que eu até chamo hiperliberal, não é? Que nada tem a ver com o liberalismo clássico. Atenção, fazer a distinção entre o liberalismo clássico e conservador e este neoliberalismo, hiperliberalismo desenfreado que visa apenas o consumo absoluto no mundo inteiro, não é? Abolindo fronteiras e povos, culturas e nações. Portanto, depois podemos ler na página 17. Esta autora, portanto, Suzanne George, nos fala da importância da União Europeia, do como se tornou a União Europeia. E aqui eu quero ler a Comissão Europeia, outro órgão não eleito, usa governança, palavra governança, que a autora aqui nos diz, quase exclusivamente como sinónimo de governo. E não é, como alguns dizem, com humor, se governança se pode definir como a arte de governar sem governo. Não é isto precisamente o que faz todos os dias a Comissão Europeia? Que ninguém elegeu, que os cidadãos europeus não têm acesso. Nós vamos ver aí mais para a frente o que a autora nos explica um pouco mais para a frente, portanto, sempre baseado na autora Suzanne George, portanto, é as opiniões da autora Suzanne George, aqui no livro Os Usurpadores. E vamos continuar e vamos ler. Portanto, depois temos uma passagem na página 18. Nenhum cidadão pode consultar, lá está, os documentos de trabalho, sentar-se à mesa das negociações ou exprimir a sua opinião sobre as decisões tomadas em Bruxelas na Comissão Europeia. E é uma verdade, meus amigos. É uma verdade. Qual é o poder que o cidadão tem, seja ele de que país for dentro da União Europeia, para poder ter algum voto na matéria? Não tem. Portanto, não tem. E mais para a frente, na página, portanto, 21, vamos ler aonde está concentrada a maior riqueza neste momento a nível planetário. A autora nos explica, apesar dos seus fracassos manifestos, a grande regressão neoliberal triunfou e continua a provocar enormes transferências de riqueza e poder, sempre em benefício dos indivíduos, das classes e das empresas mais ricas e poderosas do mundo, arruinando simultaneamente as classes médias. Lá está. E os mais desprotegidos. Dados recentemente divulgados mostram que 95% dos ganhos obtidos com o crescimento desde a crise de 2007-2008 dos subprime nos Estados Unidos foram para 1% dos americanos de rendimento mais alto. Sempre que há uma crise financeira, há uma pequena elite que ganha muito dinheiro com isto. Nós vimos agora com tudo o que aconteceu desde 2020 até agora, não é? Meus amigos sabem, portanto eu não preciso de dizer aqui. Depois podemos ver, portanto, na página 23, a autora nos fala que as ETNs, portanto as empresas transnacionais,
devem, segundo a autora, serem controladas, reguladas e fiscalizadas, pois ninguém sabe o que se passa, na maior parte das vezes, nessas mega empresas transnacionais, não é? Digamos assim. Na página 25, portanto, vamos ler a União Europeia contra o Estado Social. Portanto, aqui a autora Suzane Jorge nos explica na página 25, portanto, como a União Europeia destrói o Estado Social, meus amigos. E eu aqui tenho que dar razão a alguns partidos de esquerda, apesar de eu opor-me completamente às ideologias esquerdistas, mas eu aqui tenho que dar razão quando alguns partidos de esquerda se opõem a esta visão da União Europeia. E nós podemos ler o seguinte: na União Europeia está em curso uma poderosa ofensiva contra o Estado-providência e o modelo social europeu, com o objetivo de eliminar radicalmente tudo o que foi adquirido pelos trabalhadores ao longo dos últimos 60 e 70 anos. Ou seja, é uma verdade. Para não falar de outras áreas como a agricultura, como a pesca, como várias outras áreas que têm sido sistematicamente destruídas pela União Europeia. Meus amigos, eu concordo plenamente com esta autora Suzane Jorge. E aqui na página 29, portanto, na página 29, podemos ler a importância dos tratados de comércio livre. E eu vou ler aqui na página 29 esta pequena passagem da autora. Na página 29. Atualmente, o comportamento empresarial mais agressivo e perigoso é, porventura, o controle das funções dos governos e a eliminação das proteções básicas dos cidadãos através dos chamados tratados de comércio livre. Meus amigos, tratados internacionais, tratados transatlânticos, muitas vezes na televisão nós vemos que é uma coisa maravilhosa para o avanço da economia mundial. Isso é mentira. Esses tratados apenas beneficiam as mega empresas transnacionais. Mais nada. Não beneficia absolutamente nada em relação aos povos. É isso que nós temos que... E esta autora explica tudo neste livro, Os Usurpadores. E, mais à frente, vemos a autora que nos fala sobre Davos, o Fórum Económico Mundial, página 29 e página 30, e nós podemos ler. O Fórum Económico Mundial, FEM, prepara igualmente um plano para controlar tudo o que considera ser má gestão por parte dos governos e das organizações intergovernamentais, desde a finança ao direito do mar. As ETNs, empresas transnacionais, parecem acreditar que em muitas áreas os governos devem ser substituídos por órgãos multipartes interessadas, com uma importante participação empresarial. O órgão autodesignado para proceder a essa transferência de funções é a própria classe de Davos. Página 30, meus amigos. E o plano foi dado nada menos que o título de Global Redesign Initiative, GRI. Nós estamos a falar aqui de 2016, que agora é o Grande Reset, não é? Essa sigla, GRI, passou agora a ser designada como Grande Reset. Iniciativa de Reestruturação Mundial, que agora se designa como o Grande Reinício, Grand Reset, Great Reset, não é, que nós conhecemos perfeitamente. Podem ver no meu canal, tem a apresentação do livro do próprio Klaus Schwab, não é, o presidente do Fórum Económico Mundial, o Grande Reset, não é, uma oportunidade, e podem ir ver no canal quem estiver interessado. Pois na página 33 lemos a indústria farmacêutica como o maior negócio desde a Segunda Guerra Mundial. Meus amigos, eu não vou ler isto é um bocadinho complicado aqui para o canal, mas está na página 33, daqui do Os Usurpadores, e podem ter a certeza que apenas vos vou dizer que este negócio passou à frente da defesa do petróleo e das finanças. O negócio farmacêutico neste momento é o primeiro negócio mundial a nível económico. Continuando, página 35, podemos ler Os banqueiros no poder. Vou ler aqui uma pequena passagem que até está numa das notas de rodapé do livro, que nos diz o seguinte: é espantoso como muitos dos antigos quadros dirigentes da Goldman Sachs foram nomeados para governos e postos políticos sensíveis. No momento da crise económica de 2007-2008 dos subprime,
o secretário do Tesouro da administração Bush era justamente Henry Paulson, antigo presidente da Goldman Sachs. E também os encontramos em Itália, na Grécia e no Banco Central Europeu, como é o caso de Mário Draghi, fora o próprio presidente francês Emmanuel Macron, que vinha, portanto, do Banco dos Rothschild, não é? Foi colaborador, toda a gente sabe, e uma série de pessoas ligadas aos grandes banqueiros que estão colocados nos postos governamentais. A autora aqui também nos fala sobre essa situação. Na página 43 temos os lobbies dentro da Comissão Europeia. Meus amigos, eu não vou ler, porque este livro já foi feito em 2016. Portanto, houve uma evolução, estamos em 2022. Apenas posso dizer que a autora nos fala, nessa altura, em 2016, havia cerca de 10.000 a 15.000 lobistas em contactos permanentes com eurodeputados. Agora, nós imaginemos hoje, em 2022, não é? Praticamente 7 anos depois, não é? 6, 7 anos depois deste livro ter sido escrito, como não terá aumentado este número de lobistas e grupos de pressão dentro da própria Comissão Europeia. Fora toda a negociata que não deve andar naquela comissão. Meus amigos, agora vamos ler. Na página 85, a autora nos fala nos chamados TTIP, que eu vou dizer o que é que significa. Portanto, os TTIP são as parcerias transatlânticas de comércio e investimento. Página 85, lemos: dos 25 capítulos deste acordo, apenas um trata de comércio, dentro das TTIP. Isto não é um acordo comercial, as TTIP, mas um acordo destinado a colocar o comércio ao serviço do interesse das grandes empresas. Para onde foi a nossa soberania? Ponto de interrogação, nos diz a autora Suzane Jorge. Portanto, as empresas tomaram o controle do mundo, nos diz, portanto, Suzane Jorge. Continuando, outra vez falando das TTIP. O TTIP é um atentado despótico à democracia levado a cabo pela oligarquia de Davos. Página 129, meus amigos. E continuando, na página 158, eu não vou ler, a autora nos fala da Organização Mundial da Saúde, OMS, que ao invés de ser financiado pelo setor público, não é? É completamente financiada e controlada por empresas privadas. Que eu não preciso dizer o nome, vocês sabem quem é o maior financiador da OMS, não preciso aqui dizer o nome. Depois, continuamos. Na página 178, lemos, portanto, na página, na página, exatamente, 178, nós, portanto, ver se eu não passei nada. Exatamente, antes de irmos à página 178, a autora nos fala aqui numa pequena passagem em que nos diz que em 2005 foi rejeitado o Tratado Constitucional da União Europeia, através do referendo em França e na Holanda. Foi depois, portanto, que os referendos disseram não à Constituição Europeia, em 2005. Um pouco depois, foi redigido um novo documento chamado Tratado de Lisboa, nós nos lembramos, com o nosso ainda primeiro-ministro Sócrates, nas costas das próprias populações. Ou seja, o tratado foi um pouco modificado e depois foi, portanto, aprovado, digamos assim, sem o consentimento dos povos e sem nenhum referendo. Página 133. Depois vemos, portanto, mais uma passagem sobre as empresas transnacionais, o objetivo das ETNs, controle do mundo, usando os tratados internacionais, como eu disse, os TPP, os TTIP e o próprio GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Depois ainda vemos, portanto, o financiamento da OMS por privados, como eu disse, o financiamento da OMC, também a Organização Mundial do Comércio, também por entidades privadas, várias denúncias contra várias fundações, vemos aqui uma série de denúncias que eu não vou aqui falar, e depois vemos na página, como eu disse, 178, Davos, os donos do mundo, com o tal Global Redesign Initiative, agora chamado Grande Reset. Meus amigos, eu até posso ler esta pequena passagem que está, portanto, na página 178, que nos diz: para levar a cabo este plano, tem um projeto piloto e um instrumento,
a Rede Internacional de Davos, Fórum Económico Mundial, e a sua Global Redesign Initiative, GRI, agora chamado Grande Reset. Esta iniciativa de reestruturação mundial é um vasto e ousado programa que visa substituir velhos e gastos multilateralismos governamentais por um conceito totalmente novo de governo global. Conceito totalmente novo de governo global. A estratégia e a ideologia que lhe está subjacente poderíamos chamar-lhe de multiparte interessadíssimo. Baseia-se numa rede tentacular de multipartes interessadas reunidas num longo programa de 600 páginas, nessa altura, não é? 2016, intitulado Everybody's Business Strengthening International Cooperation in a More Interdependent World. Respeito a todos, reforçar a cooperação internacional num mundo mais interdependente. Pois a autora faz aqui cerca de 9 pontos importantíssimos deste documento que visa redesenhar a política mundial, completamente a política mundial, e por fim, para acabar, não vale a pena negar que as ETNs, empresas transnacionais, constituem hoje em dia a força coletiva mais poderosa do mundo, muito à frente dos governos que, infelizmente, lhe estão muitas vezes enfeudados, meus amigos. Podemos até resumir esta pequena passagem como conclusão do livro 2204. Não vale a pena negar que as ETNs, empresas transnacionais, constituem hoje em dia a força coletiva mais poderosa do mundo, muito à frente dos governos, que infelizmente lhes estão muitas vezes enfeudados. Meus amigos, aqui está o resumo, portanto, do livro. Estas empresas transnacionais, ETNs, não é? São, portanto, elas que controlam de facto a política económica e mundial. Praticamente podemos dizer que a maior parte dos governos estão subservientes a estas empresas transnacionais. E nós vemos isso em todas as áreas, meus amigos. Aqui na Europa vemos isso com a União Europeia. A própria União Europeia é completamente submissa a essas empresas. Tudo, o nosso dia a dia, as nossas empresas, as nossas leis, tudo o que hoje, portanto, nos diz respeito, obedece, portanto, a esta mega casta mundial, esta elite financeira mundial que controla as empresas todas, que controla o numérico, as finanças, o domínio da economia, o domínio da saúde, controla praticamente tudo. Meus amigos, este livro, mais uma vez, é um manual para nós podermos entender na parte económica, o que está a acontecer no mundo, meus amigos. E mais uma vez, como soberanista que eu sou, como defensor da soberania da nação, vejo cada vez mais, portanto, um poder oligárquico mundial a tomar conta de todas as coisas. E se não houver uma reação política, uma reação filosófica, ideológica, económica, se não houver uma reação, eu temo que o nosso mundo possa estar prestes a entrar numa nova era, digamos assim, num novo poder, numa nova ordem mundial. Já está a acontecer. E este livro aqui é importantíssimo nós lermos este livro, que penso que está aí à venda, da Suzanne George, não é? Os Usurpadores é uma ativista, digamos assim, que estuda esses fenómenos já há muito tempo, não é? E há muito mais livros sobre isso. Este aqui é mais um que eu estou aqui a apresentar no canal. Fica aqui resumido, então, este vídeo. Espero que tenham mais uma vez gostado desta indicação, desta recomendação. Os usurpadores, como as empresas transnacionais tomam o poder. Este livro explica muito bem o que são as empresas transnacionais, o que são os tratados de livre comércio, o que é de facto a Comissão Europeia e a União Europeia. Tudo isso nós temos que saber, meus amigos. Porque a maior parte das vezes o cidadão comum não tem acesso a isso, porque a informação, a comunicação social não mostra nada, não diz nada claro, não convém, não é? E muitas vezes nós, quando vamos exercer o nosso voto, nós não temos a noção, de facto, de onde é que vem o poder. Quem exerce realmente o poder. Espero que tenham gostado mais este livro. Fica aqui, portanto, Os Usurpadores, Suzanne George, como as empresas transnacionais tomam o poder. Um abraço e até uma próxima.